Eu sou Ala Dolganova, pneumologista daqui de Porto Alegre, mas eu sou russa e aí convidei o professor Lev Kaktursky para dar aula de patologia para nós. Я начну говорить по-русски. Я представляю коллегу из России, профессора Льва Bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar meu colega, professor Lev Vladimirovich Kaktursky, que é o membro correspondente da Academia de Ciências da Rússia e também diretor científico de morfologia humana. E também Dr. Lev Vladimirovich presidente da Sociedade de Autópsia. Então, agradeço muito pela participação de vocês e vamos começar o nosso evento. Глубоко уважаемые коллеги, Prezados colegas, eu sou muito grato para os organizadores desse evento, primeiramente a doutora Alla Dolganova, a Natália e Alexei, por participar nesse evento e ajudar com esse evento. Eu vou dividir com vocês os resultados de legistas e também vamos falar de infecção e resultados de autópsia. Vamos começar pelo assento muito importante. Vamos falar de patogênese dessa infecção que está em contato com antigênios de vírus, como os receptores para angiotensina 2, que se transforma num fermento do APF2. Eu não vou esquecer da minha ideia que o provocador não é único, que ele não é o único representante de coronavírus, tem os outros, o MERS, a pneumonia típica, e os senhores sabiam disso antes. Então, a proteína típica, essa proteína desse provocador, ele é muito sensível para receptores de angiotensina 2 nessas células. E nós temos vários receptores e eles estão espalhados para a parte mucosa de órgãos diferentes, de epitelios de muitos órgãos. Portanto, é possível a introdução do vírus é muito alta. Esses receptores na árvore traqueobronquial e nas alveolas e epitélios de alveolas, porque esses estudos já foram feitos e o mecanismo de introdução desse vírus é muito complexo. Existem os mecanismos de defesa. Na parte esquerda, vocês podem ver o esquema, a parte dissolvida dos receptores se separa para o ambiente e tem contato com o vírus e neutraliza este vírus. Mas, quando a quantidade de vírus é alta, isso não ajuda a defesa e o vírus entra em contato com receptores. Neste processo, o que mais importa, a proteasa transmembrana de série, que ajuda a introdução de vírus na célula. É um processo muito complexo e só podemos falar e fazer uma palestra sobre esse processo. Como resultado, na introdução do vírus nas células, nos receptores que eu falei antes, acontece a subida de mediadores de inflamação, de soro de sangue, ferritina, interleuquina, os fatores de tumores e de necrose, etc. Esse aumento de mediadores de inflamação
Então, esse levantamento de mediadores de inflamação começa o Storm de Antiquina, uma reação muito alta, alérgica do sistema imunológico. Entre os mediadores, um papel muito alto de interleukin 6, porque ele participa no processo de ativação do sistema sanguíneo, de coagulação e rebaixamento do sistema rebilético. Clinicamente, esses processos se revelam para aumento de tempo de prontombima, aumento de dedineira e ondefinminagena, de soro de sangue, e assim desenvolvendo o síndrome de disseminação coagulação intravenosa, ou seja, os trombos e a síndrome de trombo hemorrágico. Se estamos olhando para a frequência de números fatais da infecção, claro, o papel dominante é ataque pulmonar, 90%, se desenvolve síndrome de síndrome agudo respiratório, que se desenvolve. E também, depois vem a embolia trombática, que se encontrava muito na primeira onda de vírus, e depois esse número diminuiu. E sobre os efeitos colaterais, nós temos choque séptico, vamos falar mais tarde sobre isso, infarto de miocárdio e AVC. Mas isso se acontece muito raro em comparação com as outras coisas. E a gente olha a dinâmica desses casos mortais, de efeitos mortais, nós vamos ver os resultados de 3 ondas de infecções. Na primeira onda, vocês podem ver como a cor escura, azul escura, luz escura, então a cor escura, e depois segunda como azul e azul claro a terceira onda. Então vocês podem observar que na primeira onda dominaram os AVCs e na segunda também. E tinha também a tromboembolia pulmonar, que vocês podem ver na primeira onda. E o que assusta, que da primeira até segunda até terceira onda, cresceram a frequência de infarto de miocárdio. E isso provoca preocupação, como também as gangrenas, que aumentaram também, e em particular, o que assusta, que cresce a frequência de casos de sepsis. Então, nós temos isso aqui, os efeitos mortais de primeira a terceira onda deste vírus. Então, entre as doenças comórbidas, então nós podemos ver a doença de hipertensão, problemas cardíacos, então, obesidade e problemas cardíacos, e diabetes, obviamente. Eu vou me dividir com vocês a informação de autópsias que foram feitas pelas pessoas de destaque, pelos científicos de destaque, que vocês podem ver, são meus colegas, são pessoas muito de respeito, de destaque no mundo científico, e tudo isso foi publicado no livro que saiu em 2020. Então, dos dados clínicos, vocês sabem muito bem que o progresso de modificações pulmonares são caracterizados como aumento do tamanho de
de problemas pulmonares. Quando a gente faz autópsia e abre a célula, primeira coisa que a gente está vendo é síndrome de trombos e hemorrágicos, que vocês podem ver. Tem vários, então, em cidastênios tem vários problemas, e na pleura de pulmonar tem vários rompimentos de veias. Então, pulmões se aumentam de tamanho, na pleura pode haver vários rompimentos, e na corte de pulmão vocês podem observar essa cor vinho, e tem vários, aparecem várias veias, e vocês podem ver as massas de trombose, né, como nesta foto. E aqui vocês podem observar também as partes escuras vermelhas, são locais de pneumonia e também trombos múltiplos entre as veias. Vocês podem ver que são muitos mesmo. Como eu já falei, isso é uma consequência grave tromboembolia de artéria pulmonar, como vocês podem ver aqui. Se estamos caracterizando as modificações histológicas precoces, elas estão caracterizadas ao aumento alveolar grande, que vocês podem ver que a parte maior de pulmões está cheia dos exudatos. Vocês podem ver isso destacando com rosa. E a parte aérea de pulmões se conserva, mas é 1% muito insignificativo, muito pequeno. Junto com enchimento dentro, inchaço grande de alveolas, vocês podem ver infiltração de partes de alvéolas, e vocês podem ver as cédulas inflamadas. Aqui vocês podem ver isso nitidamente. Vamos continuar. Junto com o inchaço alveolar, vocês podem ver também vários rompimentos, trombos nas veias, e vocês podem ver todos os sintomas de síndrome trombohemorrágico. Já passaram para o próximo slide, né? Sim, está tudo bem. Junto com todos esses fatos, podem ver os problemas no tecido pulmonar, além dos trombos que vocês podem ver, e além do inchaço que vocês podem ver, tem aqui vários pontos de desclamações de epitélio pulmonar. Como vocês podem ver aqui, nas entrelinhas de alvéolas, vocês podem ver epitélio que está saindo com as camadas, literalmente. Sobre quando acontece imunohistológico, o estudo, quando isso acontece, nós podemos ver os antígenos, os provocadores de vírus. Ou seja, nós podemos ver essa proteína que está bem nítida. Nós vemos acúmulo de epitélio, nós também vemos vírus macrófago. Tem vários multicelulares,
eles, eles comem os pedaços das células destruídas. E aqui nas alvéolas nós temos fibrina, nós temos uma rede de linhas de fibrin, vocês podem ver entre as alvéolas. Então, estes são macrófagos aumentados muito, e vocês podem ver esses macrófagos multinucleares mostram, são sinais que o sistema imunológico não dá conta de fermentar o provocador de vírus, de absorvê-lo. Quando acontecem essas dificuldades na utilização desse provocador de vírus, é assim que quando acontecem esses grandes macrófagos nucleares. Como exemplo, eu posso citar as células gigantes que acontece durante a tuberculose, que nós temos também essas dificuldades na utilização do provocador de vírus. E mais um momento interessante na parte de alvéolas acontece as cédulas únicas com núcleos grandes exagerados, são as células que caracterizam essa espalhação de vírus. Esse é um efeito citopático para epitélio alveolar. Essas cédulas têm um papel diagnóstico porque eles mostram para espalhamento de vírus, que o organismo foi atingido pelo vírus. E depois disso, aparecem os nites de fibrinos que eu já lhes mostrei, e o inchaço que já aconteceu, e quando o epitélio que saindo em camadas entre as alvéolas, aparecem as membranas de hialina. Vocês podem ver como as setas aqui. Então, eles ficam na camada de alvéolas por dentro e também entre as alvéolas. Esses são precipitantes de proteínas. Obviamente que eles rompem a troca de gases conforme a barreira aromática, e tem claro, um papel diagnóstico. Mais um fenômeno muito interessante, particularidade dessa infecção mesmo, vocês podem ver no fundo de inchaço alveolar, a proliferação de epitélio alveolar do segundo tipo, alveolocitas do segundo tipo. Eles, alveolocitas do primeiro tipo, não participam de troca de gases, e quando a situação está normal, a quantidade deles é inferior do que as alveolocitas do primeiro tipo. E a função deles significa eles têm a função macrofagal. Eles têm papel macrofagal. Mas eles impedem a troca de gases porque não participam nessa troca de gases. E é muito cedo, principalmente daqui a uma semana, depois de tudo, todas as modificações que eu falei anteriormente, que caracterizam a pneumonia do COVID, se desenvolvem as modificações profilativas, a segunda fase, porque 7 ou 8 dias, isso é muito cedo, porque durante a pneumonia comum, essas
essas coisas acontecem daqui 1, 2 semanas. Isso também é uma particularidade. As modificações procriativas acontecem cedo demais. Vocês podem ver que acontece profilação de alveolocitas do segundo tipo. Eles lembram um epitélio bem em massa, como vocês podem ver. E as membranas crescem alveolares através da esclerose intrasocial. E claro que essa barreira alveolar impede a troca de gases de uma forma normal, comum. E por isso acontece hipoxia e falta do ar. E como resultado disso, as consequências dessa pneumonia acontece pneumoesclerose e pneumofibrose. Graças a Deus, nem todos doentes acontece nem em todos os doentes, só com doentes complicados. E ele apaga da troca de gases a parte de pneumonia e acontece a falta do ar crônica e permanente nos pacientes. E junto com fibrose, com as membranas aumentadas alveolares, junto com isso, permanecem os trombos, como você pode ver, entre as veias. E esses trombos permanecem por muito tempo. Isso que acontece com os problemas pulmonares durante o Covid. Mas, infelizmente, a infecção não se limite somente atingindo pulmões. E se no começo do desenvolvimento da infecção de Covid, o vírus de Covid-19, se no começo do desenvolvimento desse vírus, essa infecção normalmente os pulmonologistas que prestaram atenção nessa doença, mas posteriormente essa infecção foi o objeto de estudos de médicos de outras especialidades, como vocês podem ver. E aqui nós temos dados sumários de nossos colegas chineses. Então, vocês podem ver que a doença atinge o sistema nervoso central, a parte psíquica da pessoa, cardiovascular, sistema vascular, tem patologias cardiovasculares. Nós temos problemas hematológicas, renal, o do trato intestinal e outros órgãos. Ou seja, acontecem problemas em vários sistemas, vários órgãos. E a base desse problema é o problema de introdução do vírus com os receptores de APF2, de quais eu falei, que estão desenvolvidos nos mucosas de órgãos e também no endotélio de sistema sanguíneo de veias. Então, vocês podem ver os exemplos de problemas de miocárdio. Nós podemos ver o miocárdio está bem manchado. Vocês podem ver partes vermelhas e marrons e também as inclusões amarelas. Isso é uma isquemia do miocárdio e aqui o infarto do miocárdio de 2 dias com componente grave hemorrágico, como vocês podem ver, da parte necrótica. Então, a coronavador de esclerose não existe aqui, mas a parede coronária é muito fina, mas o trombo fechou
a membrana entre eles. Aqui tem trombo vermelho obstrutivo sem sinais de aterosclerose, como vocês podem ver. Aqui podemos, sob microscópio, os efeitos, nós podemos ver, prever os sintomas de isquemia, com inchaço de interstício, inchaço e proliferação de endoteliocitos. Os endotélios é um dos principais alvos do espalhamento do vírus. Isso explica o caráter poliorgânico de modificações durante essa infecção de Covid-19, por causa de veias que sofrem, e nós podemos ver esse quadro profilerativo, de vasculite destrutivo, profilerativo. Vocês podem ver, aqui tem endotélio de veias pequenas, e isso nós podemos ver atingimento grande, porque o sistema vascular está sendo atacado. Em parte dos casos, isso atinge o coração e desenvolve o desenvolvimento de miocardite. Vocês podem ver aqui o artigo do Dr. Kogan. Infiltratos disciolados em massa do músculo cardíaco. Vocês podem ver também com macrófagos gigantes, grandes e multinucleares, que a presença desses macrófagos é um grito, pedido de socorro da parte do sistema imunológico. Isso é uma revelação, demonstração de não capacidade de macrófagos utilizar o provocador da infecção. Infelizmente, esse processo não se limite só com miocárdio. Ele se transfere para epicárdio ou para endocárdio. Então, vocês podem ver os endolitos miocárdicos e o perigo disso, que é espalhamento de endocárdio, inflamação, se combina com o desenvolvimento de trombose de parede. Esses trombos que são acompanham a endocardite, esses trombos têm o perigo oculto e, obviamente, provocam perigo de problemas tromboembolálicos e também que passam para do infarto, do AVC, gangrenas de membros ou gangrenos do intestino ou de mãos e pés. E também atinge os veias microcirculatórios e também as veias maiores, como você pode ver. Aqui é demonstrado isso, você pode ver. Vasculite da parte da artéria coronal. O Dr. Kogan, ela achou no músculo cardíaco provocadores imunoquímicos de infecção do vírus, antigênio nucleocapsino nas cédulas de infiltrato inflamado e também proteína de vírus
nas cédulas do endotélio и в клетках воспалительного инфильтрата. e nas cédulas do infiltrato inflamatório. Что касается поражения других, Que se refere a atingimento de órgãos vitais то importantes, в основе их, как я уже сказал, na base, como já falei лежит antes, тяжелое nós поражение temos нейронных сосудов. de problemas Здесь vasculares, демонстрируется atingimento de васкулиты, тромбоваскулиты nós podemos ver trombovasculites в ткани головного мозга. nas matérias cerebrais, proliferação de endotélio, formação de trombos dentro de veias Вторичным поражением e com atingimento secundário головного мозга в de виде partes de cérebro, como inchaço, чреватого впоследствии que pode provocar развитием инфарктов мозга. o AVC posteriormente. Здесь я демонстрирую Aqui eu estou demonstrando возбудителя, o provocador, а именно спайковый белок a proteína do в vírus центральных клетках сосудистого сплетения головного мозга. nas células epiteliais do cérebro, Первых публикаций в ткани é головного мозга. dos nervos. Isso é uma das primeiras publicações, aqui não foi revelado, Их очень mas na parte venosa foram detectados. осложнений тяжелое поражение печени, Então, também temos vários problemas no fígado, atingimento do fígado, uma distrofia de gordura с развитием очаговых некрозов. com surgimento de necroses locais. Патологоанатом Esse tipo de fígado que nós, patologistas, estamos chamando воспаленная печень. o fígado do Она pato, напоминает печень. porque ela se parece com o fígado Это dos проявление patos. тяжелой E isso é uma demonstração дистрофии. de distrofia tóxica pesada, Она сопровождается grave, множественными ela повреждениями. acompanhada Такие. com И vários микроскопически rompimentos. мы находим E junto com microscópios a gente vemos a demonstração жировую дистрофию, de distrofia а также de gordura тяжелые некрозы. Вот очаги e locais de necroses ткани печени. graves. Então, nós podemos ver tecidos de fígado com necrose. Так же, как Isso é других explicado поражений como nos outros órgãos de problemas Но com microvasos, дискуссия, mas nós temos uma discussão sobre o fato что эти поражения que esses problemas могут быть locais podem ser provocados воздействием pela лекарственных influência препаратов, de remédios, de certos remédios, которые используют при que estão лечении sendo utilizados no инфекции tratamento COVID-19. do Covid-19. В почках Nos rins умерших от ковида, от ее das генерализованного pessoas que поражения, morreram do Covid, находят são тяжелый achados некротический нефроз, o nefrose grave, при котором necrótico. имеется резкое кровенаполнение Nós temos esse enchimento com sangue кортикомедулярной зоны da parte границы corticomodular второй e пирамидами, fronteiras entre essas partes que testemunham о sobre дефекировании крови из esse артерий processamento вены de saindo do sangue минуя da artéria гломерулярные капилляры. sem participação По этой de причине capilares glanulares. кора E por causa disso, обескровливается, essa parte de rins кровь fica не sem попадает sangue, в o клубочки sangue почек, não entra не nessa parte do происходит rim, não acontece фильтрации, a filtração renal и возникает e acontece анурия anuria, с исходом в почечную com, недостаточность. e depois acontece a insuficiência renal. Гистологически здесь E демонстрируется histologicamente nós podemos ver necrose эпителия
dos epitélios desses canais. Что обращает на себя внимание, O que chama muita atenção é o fato что нарушается последовательность que rompem a consequência de desenvolvimento de, ковидной инфекции. das reações do Covid. Привыкли Nós estamos já acostumados com o процесс fato воспалительного que o processo характера inflamatório, do caráter проходит inflamatório, acontece последовательной стадии de uma forma consecutiva альтерации, de alteração, оксидации, de exudação пролиферации. e proliferação. А вот при ковидной E durante в частности, a pneumonia do Covid, мы em particular, уже nós, вслед за пролиферативными изменениями опять depois de modificações proliferativas, nós podemos observar os processos я agudos. могу это продемонстрировать Eu posso результатами demonstrar обследований, isso которые я делал. como os resultados de autópsias que eu mesmo fiz. 2,5 месяца после Ah, перенесенной Uma mulher morreu пневмонии, 2 meses e meio depois do Covid, morreu do AVC, que foi provocado поражением сосудов, васкулитом. pelo vasculite, А в легких atingiu o мы sistema обнаружили vasculatório, e nas pulmões, множественный белый durante a autópsia, который a говорит gente viu essas partes brancas que mostram fibrose pulmonar e também mostra vários rompimentos sanguíneos. Vamos ver essa parte manchada. Nós podemos ver rompimentos microscópicos e sob microscópio, junto com as fibroses grandes em massa, nós podemos ver vários trombos espalhados de veias, nós podemos ver acúmulo de hemorrocidofagos, aqueles cédulas com pigmento marrom, como resultado de rompimentos anteriores, hemorragias anteriores. E as partes do inchaço alveolar e também infiltração fresca, nós podemos ver macrófagos multinucleares, tudo que se refere à fase inicial, mas se passou 2 meses e meio depois da pneumonia. Por isso que isso chama muito a nossa atenção, porque o processo já deveria diminuir, mas junto com os processos que se diminuem, que são os crônicos, nós estamos vendo uma onda nova, fresca, de sintomas inflamatórios e modificações precoces. Ou seja, é uma cronologia quebrada, cedular e de partes. Porque nós podemos ver os partes do fibrose, nós temos rompimentos, hemorragias e macroscapins histológicos, e a gente está vendo trombos, múltiplos trombos, e infiltração de inflamação e celular. Como causa de morte, a gente falou de sepsis, que provoca as modificações características, e um dos motivos, e a hiperplasia dessa parte mucosa, como a hiperplasia da pulpa. Então, vocês podem ver essa parte inflamada. E, junto com isso, nós não estamos achando as coisas características para sempre. Os locais de pus, de infecção de pus, nós não estamos vendo. E isso deu motivo para discussões conforme as quais nós temos uma questão sobre a definição do vírus de sepsis. Na medicina russa,
vírus sepsis de vírus sempre foi negado. Só a bacterial e mas fora da Rússia, vírus de sepsis sempre foi aprovado. Na Rússia não, mas Covid-19 comprovou isso, que tem sepsis de vírus sem a infecção secundária, porque a infecção secundária pode se juntar com isso. Mas nós estamos falando de vírus de sepsis, que essa forma é mais correta. E, posteriormente, eu gostaria de chamar a sua atenção, mais uma vez, para o processo de fibrose. Eu já falei que as modificações proliferares desenvolvem durante a infecção de Covid muito cedo, precocemente, muito mais cedo do que durante a pneumonia normal. Daqui uma semana já, nós estamos observando proliferação de macrófagos, fibroblastos e desenvolvimento de modificações escleróticas. E conforme os dados da professora doutora Rybakova, que é a minha colega de São Petersburgo, essas modificações escleróticas estão ligadas com aquilo que acontece destruição do endotélio, a custo de factosas, e isso mostra a ação de fastase e reação de fatores de crescimento de veias, de vascular no endotélio, porque começa a proliferar junto com o rompimento do endotélio primário. Acontece proliferação de vascular e acúmulo de macrófagos, e o marcador deles é CD68, e como resultado se desenvolve as modificações escleróticas, e essa é uma carcaça antigênica, é CD34. Então, o macrófagos e sistema venoso são a base de modificações escleróticas que depois ocupam parte maior de pulmões. Nós podemos ver essa parte pulmonar, e essa aqui é a parte do esclerose. A metade do tecido está apagada. Está tirado do processo de respiração de troca de gases. E vocês podem ver isso. E mais uma coisa. Eu gostaria de prestar sua atenção, porque eu daqui a pouco já vou terminar minha palestra, para outro processo, que também explica as modificações escleróticas, porque ele chama muita atenção nossa. Lógico, é só o que acontece com parte de doentes graves, metade do mas isso se explica, às vezes, modificações escleróticas, a gente explica como resultado da pneumonia do Covid, acontece o processo de transformação epitelial e mesenquimal, uma transferência. Então, transdiferenciação, ou seja, se chama de outra forma, quando as células epitelares se transformam para as células mesenquimais. Eu já mostrei o epitélio entre as alvéolas, já lhes mostrei. Então, uma das demonstrações clínicas desses indutores é aumento de nível de uratinase. Nós podemos ver aqui. Nas células do tecido pulmonar, que fala da atividade excessiva e
do enfraquecimento do sistema plasmogênio. Então, desculpem, eu estou falando sobre a hipótese que um dos caminhos de profilática de fibrose grave e pneumosclerose grave agudo é restauração do sistema de plasminogênio, que durante a infecção a COVID é reprimida. Então, é recomendado utilizar, primeiramente, o termo de uroquinasa como um dos sinais de fibrose ativa pulmonar, e isso é um dos sinais de transição epitelial enchymal. Meus queridos colegas, isso é o básico que eu queria lhes informar de todos os dados que foram recebidos, não é só por mim, porque eu me baseei nos trabalhos dos meus colegas na Rússia e também me baseei no trabalho dos meus colegas do exterior. Muito obrigado pela atenção. Então, eu queria fazer a primeira pergunta. Aquela paciente que morreu 2 meses e meio depois do COVID, resultados de autópsia. Então, essa paciente morreu de AVC, como o senhor falou, e ela não tinha nenhumas modificações de aterosclerose, ou tinha algumas modificações? Não. Tinha sintomas de vasculita do tecidos, mas não tinha modificações vasculares que explicam isso. Isso tinha aterosclerose, obviamente, mas ele era moderado e ligado mais à idade. Mas as causas foram vasculites. Então, nós estamos baseando nos seus dados. Podemos falar que esse COVID, que foi COVID grave, é um fator grave para posterior a modificações de AVC, problemas de trombose e modificações no tecido cerebral? Sim, porque o COVID cria essa base para posteriores problemas vasculares dos órgãos. Isso sim. Muito obrigada, doutor. Então, posso fazer uma pergunta provocativa? A sua opinião pessoal. Sabemos que na Rússia, a gente utilizando Sputnik, e depois da Coronavac, a gente começou a MRK, vacinas do Pfizer, que colocam outras proteínas diferenciadas. Nós podemos falar essa pergunta provocativa, que a vacinação com Pfizer, que a ideia foi mRNK, ela vai fazer só a proteína no músculo delta, mas tem vários estudos que já demonstraram que esse spike, a proteína, depois da vacinação, que nós estamos localizando em vários órgãos, inclusive no tecido cardíaco, nos ovários, ou seja, eu já não lembro, mas em outros locais. Nós podemos falar e imaginar, supor, vamos dizer, utilizar esse termo, que essa vacinação pode dar esse risco para desenvolvimento de trombose e problemas isquêmicos e estados, porque aqui no Brasil a gente tem vários problemas de infarto, porque eu trabalho uma vez por semana aqui atendendo na emergência aqui no Brasil.
pessoas estão infartando, muito jovens, 40, 50 anos, Они идут на катетеризм, и нет eles passando pelo cateterismo e não tem nenhum problema de modificações, e eles estão bem. E eu tenho uma enfermeira que viu isso e tem o infarto. Ah, mas estamos falando de espasmo coronário. Então, o que o senhor pode falar isso? Desculpe, uma pergunta provocativa. Infelizmente, eu não tenho material, não possuo material sobre as consequências da vacinação, porque ainda não existe. Ou ele é muito pequeno, ou esses dados ainda não foram divulgados, publicados, não sei lhe dizer. Portanto, eu só posso falar, supor, minha opinião subjetiva, sem insistir na veracidade da minha opinião. Ou seja, nós estamos, se a gente está falando que o provocador dessa infecção tem uma origem artificial, porque existe discussão sobre isso, é outra coisa que nunca foi comprovada, mas tudo bem, quando a gente está vacinando as pessoas com os elementos desse provocador da infecção artificial, nós temos que pensar que aqui a gente teria que tomar muito cuidado com isso, porque isso assusta, que tem casos. Também não tenho estatística verídica, não, é minha opinião, eu não estou insistindo na minha opinião, é só minha opinião. Mas eu tenho meus receios que essa quantidade da vacinação é grande, não é tão grande, mas muita gente adoece depois da vacinação, como vocês podem ver. E o destino desse provocador de vírus, mesmo na forma enfraquecida dele, que está na vacina, esse é um objeto de testes científicos, porque a genialização dele no organismo, isso não é uma coisa muito boa, desejada, claro, porque essa infecção de Covid arrasta as modificações outras, porque acontecem mecanismos autoimunes, vasculitos que acontecem, porque eles têm origem de autoimune. Então, nesse plano, obviamente, os médicos têm que prestar muita atenção a isso. Muito obrigado. Falando da transformação gordurosa do fígado, que havia pontos de necrose que poderiam ter relação com medicações usadas para tratamento. O senhor sabe quais foram essas medicações? Знаете, я, к сожалению, не вдавался в это. Infelizmente, eu não prestei atenção nessa questão, porque quando a gente fala do tratamento, a gente não se ocupa com o tratamento, a gente tem as manifestações dos meus colegas, não indiretas, porque eles supõem que seja por causa de remédios, ou seja, nós estamos vendo isso durante o suprimento de sistema estático, remédios do círculo estático, mas eu não sou especialista nessa área. Qual paciente pode evoluir para este tipo de acometimento? Como fazer triagem? Вы знаете, я тут наткнулся на... Sabem, eu achei uma publicação, vou demonstrar um momento, por favor, vou colocar essa publicação na tela. É uma publicação que fala, um momento, por favor. Infelizmente, no momento oportuno, eu não tenho esse artigo, mas a ideia da publicação é o seguinte, que as pessoas que primariamente têm o sistema imunológico e reatividade, eles têm vários
menos problemas e normalmente eles eles não sofrem das consequências graves. Só se sente mal, mas anda muito tranquilo. Quem tem reação fraca imunológica normalmente não sofrem de casos graves. Então, isso acontece sim. As vasculites têm evolução na anatomia patológica em pacientes com heparina e sem heparina, diferentes na fase inicial? Мы-то имеем дело с финальной фазой, а именно Nós estamos lidando com fase final da doença, ou seja, com uma parte de autópsia, infelizmente, e as partes iniciais a gente não tem noção. Mas isso, e eu não possuo esses dados, infelizmente, sobre as fases mais cedas dessa doença. Sobre a formação de fibrose, se for possível explicar melhor. это данные наших коллег из кардиологического. São nossos dados de nossos colegas do centro cardiológico. E eles acham que aumento de nível de uroquinase de coronavírus pelo processo de fibrose pulmonar. Isso está interligado sobre enfraquecimento de ativação de plasma. É assim que eles explicam. Como lúpus eritematoso sistêmico, infarto, fibrose pulmonar. Como na Rússia vocês estão tratando o Covid? Tá, já vou acrescentar que o professor, ele é patólogo, trabalha com corpos já. Ну, трудный вопрос, потому что лечение всегда комплексное, оно É uma комплексное. pergunta complexa, porque o tratamento é complexo, porque a gente usa anticoaguladores, ela é muito importante, tem um papel, e tem remédios antivirológicos, eles são muito bons, de geração nova, e os remédios que suprimem a onda citoquímica, mas os farmacólogos clínicos sabem melhor. Eu estou lidando com corpos. De uso humano, mas o pessoal está perguntando se você talvez encontrou na literatura, se existe algum indício de lesão hepática no uso de ivermectina humana, assim, em geral. Вынужден вас огорчить, просто некомпетентен по этому вопросу. Infelizmente, não posso responder essa pergunta porque está fora da área da minha competência. Peço desculpas. Tá, tenho uma pergunta. Existe destruição dos glomérulos renais? Почечных клубочков, да. Есть, там откладывается тоже фибрин избыточно. Sim, existe e tem fibrina e glomerulários, nós podemos ver e notificar isso, sim. E os rins, para o problema, insuficiência renal é uma das causas muito graves do Covid, então, porque infiltração renal acontece, graças a Deus não acontece com frequência e não é uma causa dominante, mas essas causas podem levar à morte, sim, colegas. Algum método você consegue diferenciar a morte por proteínas spike do vírus e da vacina? Diferenciar proteínas spike do vírus и da vacina de alguma maneira? Очень интересный вопрос. Не было такой работы. Вот, пожалуйста, прямо для научной работы, для диссертантов вы задаете прекрасные вопросы, но это... Então, perguntas maravilhosas para trabalho científico, para os estudos, porque temos que fazer esses estudos clínicos, concordo. К сожалению, этот процесс генерализованный. Infelizmente, um processo generalizado. Trombos a gente vê no sistema arterial, na venosa, no crescimento microcirculatório. É um processo que é variado em vários locais de uma forma diferente, mas não tem uma área definida onde isso acontece mais. Central e periférico, quais são os achados anatomopatológicos, além do que o senhor mencionou? Инфаркты, чаще всего из осложнений,
Причем Nós temos vários tipos de infartos que não estão ligados com estão ligados com vasculitos mais. E o que mais acontece? A gente achou no sistema venoso, a gente não achou no tecidos do cérebro, mas quem sabe isso pode ser falta de estudos clínicos. É aquilo que eu estou possuindo até o momento de hoje. Septicemia viral foi verificada após quanto tempo no caso apresentado? Мгм. Сепсис, ну, это как осложнение, но это на ранней. Sepsis é um efeito colateral. Isso acontece depois de 2, 3 semanas, a gente achou. Isso foi depois de pneumonia aguda, ou seja, então, vírus, isso é bacterial, mas sepsis de vírus, nós temos dados generalizados, não tem os dados específicos. Nós temos síndrome de trombose, quando atingido mucose, e existem vários locais de pus, ou seja, nós temos um choque tóxico sem a inflamação posterior, secundária. O senhor conseguiu demonstrar por imunohistoquímica antígenos do SARS-CoV-2 nos pneumócitos que apresentavam efeito citopático viral à microscopia? Que anticorpos foram utilizados? Provavelmente nos trabalhos que o senhor falou. Коллега, извините, я немножко не могу понять суть вопроса. Понимаете? Ну, чем наша специальность хороша, что мы заземлены просто каким-то конкретным материалом. Мы видели возбудителя O que eu posso lhe dizer? Eu vi o antígeno antinúcleo, a gente via provocadores nos infiltrados, nos endotelios, nos epitélios, a gente viu isso nas alvéolas, a gente viu tudo isso. E a gente também, as modificações inflamatórias, e eu não peguei a parte da pergunta, e a doutora Ala também não entendeu essa pergunta. Então, vamos passar para a próxima. É possível diferenciar lesões causadas pela ação do vírus SARS-CoV-2 daquelas que decorrem em outras doenças doenças pulmonares virais em pacientes críticos? Poderia trazer alguma observação em relação à síndrome de ativação macrofágica ou participação de ativação mastocitária nas lesões? Все-таки вирусная ковидная пневмония имеет... O que eu posso dizer? Eu falei da específica da pneumonia de coronavírus. A específica é que nós não temos as cédulas policitárias nucleares. São em uma infiltração, macrófagos e linfocitos, é o que caracteriza a coronavírus. Essa particularidade e de lesões de epitélio, de alvéolas, essa específica toda bloqueia de barreira, de troca. Então, isso diferencia esse tipo de pneumonia, porque o processo passa pelas barreiras alveolares, essa infiltração, a infiltração da pneumonia. Tudo isso diferencia da pneumonia comum que a gente está acostumado a ver. Então, a gente está se orientando na base desses. E quais são achados que podem ser atribuídos especificamente à infecção pós-Covid? Só vou adicionar que o senhor já falou agora. Se quer falar sobre algum outro órgão.
шок, он не имеет специфики. O choque não possui uma especificação morfológica e nós estamos explicando esse choque no contexto de outras modificações patológicas para vários tipos de choque cardiogênico, renal, entre outros tipos, e fígado. Nós estamos achando a entrada choque das artérias, esses rins em estado de choque, e tem necrose de epitélios de vários canais. Isso é uma demonstração clínica para vários tipos de choque. Mas a gente avalia COVID com vários outros critérios. Durante as modificações nos rins, nós podemos ver se é COVID, ou só nas modificações pulmonares. Não, se a gente fizer antigênios nos rins, e assim não tem nenhuma específica particular do COVID. Diferentes para mostrar capsídeo e proteína spike. Isso porque tem que usar técnicas diferentes ou por causa que aparece em localizações diferentes? Нет, это два разных компонента Não, антигена. são dois componentes antigênicos do vírus, de nucleocapsídeos, antígeno, e também eles cruzam em algumas situações, mas tem uma específica particular. Mas a gente tem que acumular os dados, porque eu tenho a impressão que essa agulha é mais relacionada a endotélio, mas a gente tem que comprovar isso porque a gente possui poucos. Prezados colegas, eu agradeço a atenção, a participação. Muito obrigada, Dr. Lev, pela essa palestra maravilhosa. Muito agradeço as perguntas de nossos queridos colegas. E eu sou muito grato pela essa atenção, queridos colegas. E, claro, eu tenho meus limites profissionais, materiais disponíveis que eu possuo, mas pelo menos eu contei aquilo que, ao meu ver, é muito importante e o que é básico. Muito obrigado pela atenção.